Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde resumimos e discutimos as lições da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Aqui você encontra ensinamentos transformadores, reflexões profundas e aquela palavra de edificação que vai fortalecer a sua caminhada cristã. Aproveite esse momento com a gente e não se esqueça. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, deixe seu comentário contando o que achou da lição de hoje. Sua participação é muito importante para nós. Então, pega sua Bíblia, prepara o coração e vem com a gente porque o estudo já vai começar. Olá, bem-vindo e bem-vinda à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim muito rico, muito importante, da lição 11 da Escola Bíblica Dominical Betel, a participação das mulheres no ministério de Jesus. Olá. É um tema excelente, fundamental mesmo. Vamos explorar juntos como Jesus, indo na contramão de muitos costumes da época, não só acolheu, mas valorizou e integrou as mulheres na sua obra. Exatamente. E a própria lição já direciona a gente com aquela verdade aplicada, né? Que diz, o Senhor chama mulheres e homens a quem capacita com o poder do Espírito Santo e usa na grande obra. Isso. Evangelização e edificação da igreja. Então, nossa conversa hoje busca entender um pouco mais a fundo essa participação, olhando para os evangelhos e para os primeiros dias da igreja. Com certeza. E as fontes que a gente tem para essa análise? A própria lição, claro, comentários bíblicos como o Beacon, textos de apoio do bispo Abner Ferreira, do pastor David Cabral, eles pintam um quadro bem interessante. Um quadro fascinante, eu diria. Nomes como Joana, Susana, Maria Madalena, Marta, Maria de Betânia, elas não eram, meras espectadoras, não. De jeito nenhum. Elas estavam ativamente envolvidas. Lucas, lá no capítulo 8, versículos 1 a 3, ele já nos dá uma mostra bem forte disso. Ele menciona mulheres que tinham sido curadas por Jesus, como a Maria Madalena, né? E outras, como Joana, esposa de Cusa, que era um administrador de Herodes. Olha só. Uma posição de destaque na época. Exatamente. E Susana. O texto fala que elas o serviam com seus bens ou com suas fazendas, dependendo da tradução. Serviam com seus bens, isso indica o quê? Um apoio financeiro direto? Isso mesmo. Um apoio financeiro, material, nascido de uma gratidão imensa, claro, mas também de um reconhecimento do valor do ministério de Jesus. E essa menção a Joana, esposa de um oficial de Herodes, isso sempre me chama a atenção. Uma mulher ligada à corte, apoiando Jesus. Pois é, isso devia ter um peso, né? Não só financeiro, mas talvez até social. Mostra a amplitude do alcance de Jesus, que chegava a diferentes camadas da sociedade. Verdade. E a atenção que Lucas dá para as mulheres é algo notável mesmo. Muito notável. O comentário bíblico Beacon, que faz aquela análise mais versículo por versículo, né? Ele chega a chamar o Evangelho de Lucas de o Evangelho das Mulheres. Sério? O Evangelho das Mulheres? Que interessante. Porque ele inclui muitos detalhes, muitas histórias de figuras femininas. Desde Maria, mãe de Jesus, claro, até a profetisa Ana, lá no templo, as irmãs Marta e Maria. Isso era realmente significativo para a época, né? Considerando uma sociedade que muitas vezes colocava as mulheres à margem. Totalmente. Era uma quebra de paradigma, sem dúvida. Jesus é restaurando essa dignidade e esse espaço. E o envolvimento delas e além desse suporte material, né? A gente vê atos de devoção muito profundos que falam por si só. Ah, sim. Atos marcantes. Como aquela mulher em Betânia que ungiu Jesus com um perfume caríssimo, um unguento de nardo puro, se não me engano, Mateus 26. Isso, e gerou até uma certa controvérsia ali entre os discípulos, né? Questionando o desperdício. Mas Jesus defendeu o ato dela com veemência. Ele viu o coração dela, né? E tem Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Outro momento fortíssimo. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, ela unge os pés de Jesus com um nardo puro, um perfume também caríssimo, e enxuga com os próprios cabelos. João 12. Que cena! É uma cena de profunda adoração. O comentário da aplicação pessoal que sempre busca essa relevância prática, né? Ele ressalta bem isso. O que ele diz? Que não era só gratidão pela cura do irmão, sabe? Era uma expressão assim muito sincera de fé, de adoração,
um reconhecimento claro de Jesus como o Messias, usando algo de extremo valor. Entendo. Um ato de entrega total. Exato. E aí, falando das irmãs, não podemos esquecer de Marta. Ah, Marta. A gente, às vezes, foca muito naquela passagem dela ansiosa, né? Em Lucas 10. Pois é, mas a hospitalidade dela está registrado tanto em Lucas 10 quanto em João 12, quando ofereceram um jantar para Jesus. Verdade. Ela abria a casa dela para Jesus e para os discípulos. E isso era um serviço essencial. Oferecer o lar, cuidar das necessidades básicas. Isso era e ainda é um pilar da vida cristã, da comunhão. Marta demonstrava o desejo de servir a Jesus dessa forma prática. O bispo Abner Ferreira, nos comentários dele para a lição, ele destaca algo muito bonito sobre isso, né? Sobre o tratamento de Jesus. Sim, ele menciona a forma simples e gentil como Jesus tratava as mulheres. Exato, revelando o amor de Deus e, como você disse, restaurando a dignidade delas, que eram tão frequentemente discriminadas naquela cultura. Elas encontraram em Jesus um espaço onde eram vistas, valorizadas e podiam participar ativamente. E essa dinâmica, essa valorização, não ficou restrita ao tempo de Jesus aqui na Terra, né? De forma alguma, isso transbordou, floresceu na igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos está cheio de exemplos disso. É verdade, quando a gente lê Atos, vê mulheres muito presentes, muito atuantes. Protagonistas mesmo. Pensa em Maria, a mãe de João Marcos. A casa dela se tornou um ponto de encontro para a oração da igreja. Em Atos 12, né? Mesmo debaixo de perseguição, Herodes tinha prendido Pedro. Exatamente. E a igreja estava reunida na casa dela, orando fervorosamente. Que coragem! Alguns estudos até sugerem que a casa dela era um centro nevrálgico, assim, vital para a igreja em Jerusalém. Nossa, que responsabilidade, que testemunho. E tem a história de Dorcas, ou Tábita, lá em Jope. A Dorcas, uma história linda em Atos 9. Conhecida pelas boas obras, né? Ela ajudava os pobres, os necessitados. Usando o talento dela, a costura. Fazia túnicas, vestidos. É a fé em ação de forma muito concreta, muito prática. Cuidando da comunidade, das viúvas. O bispo Abner Ferreira também a menciona como um exemplo vivo desse amor ao Senhor que se expressa no cuidado ao próximo. E o impacto dela foi tão grande que quando ela morreu, a comunidade clamou e Pedro foi até lá e ela foi ressuscitada, né? Exatamente. Mostra o quanto ela era querida e importante ali. E tem Lídia, não podemos esquecer de Lídia. Lídia, a vendedora de púrpura em Filipos, Atos 16, a primeira convertida na Europa, né? Essa mesma. Assim que ela creu, ouviu a palavra de Paulo e foi batizada, ela praticamente insiste para que Paulo e Silas fiquem hospedados na casa dela. É uma prontidão impressionante, né? Acabou de se converter e já está servindo, abrindo a casa. O pastor David Cabral, num dos textos de apoio, ele observa justamente isso, que Lídia colocou o Senhor em primeiro lugar imediatamente. E a casa dela se tornou um centro de serviço, um lugar onde a igreja em Filipos começou a se reunir. Incrível. A casa dela se tornou uma igreja, basicamente. E tudo isso, sabe, todos esses exemplos, eles reforçam demais aquela mensagem de Paulo em Gálatas 3:28, que a lição também cita. Que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Exato. Em Cristo não há distinção de valor ou de função baseada em gênero, origem ou condição social. Todos são um em Cristo Jesus. Todos são chamados a servir com os dons que receberam. Então, assim, reunindo tudo que a gente analisou hoje, olhando para a lição, para os comentários, para os textos bíblicos, fica muito, muito evidente, né? Fica cristalino. As mulheres foram peças-chave no ministério de Jesus e na fundação da igreja. Não foram personagens secundárias de jeito nenhum. Absolutamente. Desde o suporte financeiro lá no início, como Lucas registra, A hospitalidade essencial, como Marta e Lídia. os atos marcantes de fé e adoração, como Maria de Betânia e a mulher que ungiu Jesus, Até se tornarem pilares na igreja primitiva, como Maria, mãe de João Marcos, Dorcas. Exato. Elas foram testemunhas oculares de tudo, desde o ministério terreno, passando pela crucificação, onde muitas permaneceram fiéis aos pés da cruz, até a ressurreição, onde foram as primeiras a receber e anunciar a notícia. Verdade. Foram as primeiras mensageiras da ressurreição. Que privilégio e que responsabilidade. Participantes ativas em todos os momentos cruciais.
uma presença constante, dinâmica e fundamental. Sem a participação delas, a história seria, certamente, muito diferente. Com certeza. E essa análise toda, ela nos deixa com uma ponte importante para os nossos dias, né? Sim, acho que sim. Nos convida a uma reflexão. Qual seria essa reflexão? Bom, a gente viu aqui uma diversidade incrível de contribuições, né? Mulheres contribuindo com recursos financeiros, outras abrindo seus lares, outras com talentos específicos, como a costura de Dorcas, outras com atos de profunda adoração e entrega. Várias formas de servir, exato. Então, a reflexão é, considerando esse legado tão inspirador dessas primeiras discípulas, dessas mulheres de fé, de que maneiras únicas os dons, os recursos, as posições, as oportunidades que cada pessoa, homem ou mulher, tem hoje, podem ser consagrados, podem ser dedicados ao serviço do reino de Deus e à edificação da comunidade de fé? É uma ótima pergunta para a gente levar. Como podemos seguir esse rastro luminoso deixado por elas, usando tudo que Deus nos deu para a sua glória e para o bem da sua igreja hoje? Excelente! Pensar em como nossos próprios dons, nossos recursos, nosso tempo, nossa casa, como tudo isso pode ser um instrumento nas mãos de Deus hoje, assim como foi na vida dessas mulheres. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que esse resumo tenha abençoado sua vida e te ajudado a compreender ainda mais a palavra de Deus. Antes de ir, quero reforçar o convite. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este conteúdo com quem você ama e não se esqueça de deixar um comentário contando o que você achou ou trazendo suas dúvidas e reflexões. Sua interação é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe grandemente e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!